Segundo Reis 25, Jerusalém é destruída. E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos. E vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava o capitão da guarda, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, e o que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As 2 colunas, um mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O cobre de todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha um capitel 3 côvados. A rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele o governador a Gedalias,
filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por governador, vieram a Gedalias, a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que, no 7º mês, veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele. E feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus, e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão, e lhe falou benignamente. E pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.